A paz do Senhor, meus amigos. Deus não tolera a infidelidade e nem a mentira. São abominações para Deus. E o Senhor, ainda no livro de Êxodo, ele faz uma aliança com o povo de Deus, para que eles se mantivessem fiéis a Ele durante todo o trajeto e que, chegando à terra, não se misturassem e se contaminassem com deuses deles, que lançaria os inimigos da presença deles, tanto os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, heveus, jebuseus, todos os inimigos de Deus, eles seriam lançados fora. E Deus daria o suporte para que isso acontecesse. E que eles abstivessem de fazer aliança com os moradores da terra para onde eles estavam indo, porque isso iria ser por cilada. Antes eles tinham que derrubar os altares, quebrar as colunas que eles faziam para os deuses e cortar os postes ídolos, que tudo era aberração diante de Deus. E que Deus, sendo um Deus zeloso, ele cobraria deles essa infidelidade. Num segundo momento, no livro de Josué, o povo de Deus, comandado por Josué, vence os habitantes da primeira cidade, que era Jericó. Depois, eles vencem em Ai, dizima todo o povo e carrega os despojos. E a fama do povo de Deus corria. Os habitantes da terra desfaleciam o coração por causa desse povo que havia chegado. O que acontece quando não se consulta a Deus e quando usa a mentira como estratégia? Os gibeonitas, eles habitavam nessa terra onde o povo foi morar. E eles tiveram muito medo de Josué, porque sabia da fama. E o que eles fizeram? Eles se disfarçaram em embaixadores e criaram um estratagema. Levaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinhos velhos, rotos, consertados, sandálias velhas nos pés, roupas velhas, remendadas. E o pão que eles traziam era seco e bolorento. E eles justificaram através dessa farsa que eles eram de longe, mas na verdade eles eram vizinhos. Josué pergunta de onde eles vieram e eles mentem. Eles estavam com medo porque Josué já havia vencido 2 reis, Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom. Eram reis poderosos. Eles disseram que por isso eles tinham vindo de tão longe para fazer uma aliança com eles, porque eles temiam esse povo. Que aquele pão estava quente quando saíram de casa, que as roupas estavam novas, mas devido à viagem tão longa, eles estavam naquela situação. Josué concedeu-lhe paz e fez uma aliança com eles, que conservaria a vida deles. E os príncipes da congregação juraram, porque era necessário que os 12 príncipes das 12 tribos confirmassem essa aliança. Passados 3 dias, eles descobriram a verdade. Eles não se estabeleceriam da maneira que queriam ali. Eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Então eles tiveram que se sujeitar a esses serviços considerados subalternos. Já no livro de 2 Samuel, houve uma fome de 3 anos. E Davi consultou a Deus, porque Davi, ele sempre consultava ao Senhor. E perguntou por que estava acontecendo essa fome de 3 anos consecutivos. E Deus respondeu que havia culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então aqui houve uma quebra de aliança. Ele não poderia fazer isso, porque uma aliança não poderia ser quebrada. E essa aliança foi quebrada. Saul foi o primeiro rei de Israel, agora ele já era morto e Davi já estava no trono. Davi sabia o motivo. Eles não eram filhos de Israel, os gibeonitas. Era o que tinha sobrado do povo amorreu. Mas os filhos de Israel tinham jurado
poupá-los. E Saul não respeitou essa aliança. Davi se aproxima dos gibeonitas e pergunta: o que eu darei em resgate por isso? Os gibeonitas falaram que eles não queriam nem prata, nem ouro, e que a questão deles era com Saul e com a casa de Saul, e que eles não queriam matar nenhum filho de Deus, ninguém de Israel. E aí Davi não entendeu e perguntou: então o que vocês querem? Eu quero 7 homens descendentes de Saul que nos entreguem e nós vamos enforcá-los. Davi disse: eu os darei. Mas o rei Davi poupou Mefibosete porque era filho de Jonatas. Davi havia feito, mais que promessa, um pacto com o seu grande amigo, filho de Saul, Jonatas. Havendo a morte de um deles, o que sobrevivesse cuidaria do filho do outro. E ele respeitou essa aliança de amor e poupou a Mefibosete. Tomou 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Ele tinha o mesmo nome do sobrinho. E também os 5 filhos de Merabe. Merabe era aquela filha de Saul que Saul havia prometido e não cumpriu, que se ele vencesse o gigante, daria sua filha em casamento. Só que Saul não era como Davi, ele passava por cima das alianças. É o que nós temos que cuidar. Nós não somos obrigados a prometer nada para Deus, mas se prometermos, devemos cumprir. Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus do engano, nem de confusão. Temos que procurar nos manter sempre cientes e ser responsáveis com o que prometemos e falamos para Deus. Assim foram os 2 filhos da concubina Rispa e os 5 filhos de Merabe. Davi entregou aos gibeonitas e eles foram enforcados no monte. Rispa se entristeceu muito e ficou vigiando os cadáveres ali, para que os animais do dia e da noite, as aves e os animais ferozes, não danificassem aqueles corpos. E por fim foram enterrados junto com os ossos de Saul e de Jonatas, esses 7, conforme o rei ordenara. Depois disso, a paz voltou para a terra. O primeiro erro aconteceu quando Josué não consultou a Deus. Ele tinha vindo de 2 batalhas e tinha dizimado o povo inimigo. Em que pese ele ser uma pessoa escolhida por Deus, muito especial, para comandar o povo na entrada da terra prometida, porque Moisés foi proibido por Deus por causa daquele pecado de desobediência nas águas de Meribá, ele não poderia fazer nada de sua própria cabeça, porque Deus comandava aquele povo. Nós incorremos nesse risco quando não consultamos a Deus sobre algum projeto, sobre algum plano que a gente tem, e muitas das vezes nos damos mal, porque não era aquilo que Deus pretendia que nós fizéssemos, não era daquela maneira. Então temos que submeter, desde o plano mais simples ao mais complexo, que a nossa vida seja colocada nas mãos de Deus e que consultemos ao Senhor constantemente, de maneira íntima, de maneira sincera, e que ouçamos a voz de Deus, porque não adianta perguntar, e quando o Senhor tocar no nosso coração, na nossa mente, com a sua resposta, que não ignoremos, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, assim como Ele cuidou do seu povo no deserto. Ele cuida de seus filhos, Ele não nos abandona. Muitas vezes nós é que nos afastamos pelo pecado, mas se estamos em sintonia com o Senhor, se não estamos pecando deliberadamente por escolha própria, o Senhor está sempre com a mão colocada sobre nossas cabeças e nos cuidando diante dos obstáculos, das dificuldades, nas lutas, nas tempestades que vêm sem que esperemos. Então nós temos que consultar. Outro erro é o erro da mentira. Uma mentira trouxe morte muitos anos depois para compensar aquela farsa. Houve tantas mortes acontecer, cruéis e desnecessárias, caso não houvesse mentira e enganação.
Que o Senhor nos abençoe e nos livre do mal. Amém. Que assim seja. Amém.